Olá pessoal, sou a professora Eliane e hoje nós estaremos revisando, o conteúdo de gestão logística em saúde. Então vamos lá. Bom, o conteúdo de gestão logística em saúde, eu preparei a revisão em cima de 3 unidades. A unidade 1, que é a gestão de materiais e insumos, a unidade 2 do material base, que é a gestão de medicamentos, e a unidade 3, que é a manutenção e gerenciamento de ambientes hospitalares. Então, é em cima destas 3 unidades, que nós vamos estar olhando, revisando o conteúdo. Tudo bem? Bom, vamos lá. Logística. Quando a gente fala em logística, de acordo com Barbieri, ele conceitua logística como o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, materiais em processo, produtos acabados e informações relacionadas com essas atividades, desde seu ponto de origem até seu ponto de consumo, com o objetivo de atender às exigências do cliente. Então, nada mais é logística do que cuidar de fazer o produto certo, chegar na hora certa, da forma certa. Qual é o objetivo? Atender às exigências do cliente, tá? Quando a gente está falando em logística em saúde, visa disponibilizar, ofertar materiais, insumos, medicamentos, equipamentos e instalações. Então, vamos pensar qual a realidade do sistema de saúde brasileiro. Quando a gente pensa na realidade do nosso sistema de saúde brasileiro, a gente já começa a pensar na falta de materiais básicos, muitos medicamentos vencidos na prateleira ou estão ausentes, vemos prateleiras cheias e desabastecidas. Nossa, o que é isso? Prateleiras cheias e desabastecidas. Prateleiras cheias de medicamento, mas faltando medicamentos. Isso faltou um planejamento. Tem muita coisa, mas o que realmente precisa estar faltando. Então, de quem que é a culpa? De quem comprou? De quem gerenciou? De quem anotou? Quem fez o pedido? Então, sempre tem essas questões. E nós podemos observar que a gerência geralmente ela trabalha de uma forma muito centralizada, com falta de conhecimentos técnicos para o profissional estar sendo um gestor. Isso é bem complicado na área da saúde. Então, como abastecer uma instituição de serviço de saúde? A primeira coisa, a gente consegue prever o que precisa ser comprado olhando apenas para as prateleiras dos almoxarifados? Na verdade, é quase impossível, observando apenas prateleiras, a gente ter uma real noção do que comprar, tá? Então, nós devemos sempre partir do seguinte princípio: o que a instituição de serviço de saúde realmente necessita para realizar bem as suas funções? Um exemplo que nós temos aqui é numa farmácia de uma unidade de saúde. Nós temos agulha 13 por 3,8 sem estoque, não tem nessa unidade de saúde essa agulha. E insulina, estoque suficiente. Como que será administrada a insulina no paciente se não tem agulha? Então, o que aconteceu aí? O serviço está desabastecido. Ocorreu uma falta de planejamento de materiais. Vamos ver o que são as cadeias de suprimentos em gestão e logística. De acordo com Barbieri, o conceito de cadeias de suprimentos é que é um conjunto de unidades produtivas unidas por um fluxo de materiais, de insumos e informações, com o objetivo de satisfazer as necessidades de usuários ou clientes específicos. Então, as cadeias de suprimentos, elas vão nos garantir uma gestão de materiais adequados, serviços abastecidos, assistência à saúde adequada, sem faltar materiais, sem faltar medicamentos.
Nós temos na logística do abastecimento 4 subsistemas. O primeiro subsistema é seleção e uso, depois temos controle e acompanhamento, compras e aquisição e por último guarda e distribuição. Então nós iremos agora ver cada um desses 4 subsistemas da logística do abastecimento. O primeiro é seleção e uso. Então a gente pergunta aqui o que realmente é necessário comprar. Eu até coloquei uma foto aqui, uma imagem de uma reunião, né? Por quê? Porque nessa etapa de seleção e uso é que acontece todo o planejamento do abastecimento. Qual quantidade comprar, qual a qualidade de cada material e insumo. Então deve ocorrer de forma participativa, tá? Quem deve compor esse processo participativo? Gestores de materiais, trabalhadores da área da saúde, né, que irão receber o material e utilizar na prática cotidiana. Então é formada uma comissão permanente de padronização de materiais e insumos, né, porque a decisão do que comprar deve ser compartilhada para evitar o desabastecimento da unidade de saúde. Muito importante sempre estar voltado para o uso racional, ou seja, utilização da quantidade e qualidade necessária, evitando assim desperdício e garantindo sempre boa qualidade do serviço para o paciente. Aqui também é feita uma lista básica de materiais e insumos, a LBM, tá? Então aqui nesse processo de seleção, essa LBM ela vai selecionar, ela vai identificar e especificar cada material. Então a LBM, né, a lista básica de materiais e insumos, elas têm 10 passos, são sugeridos 10 passos para uma boa elaboração dela. Né? O primeiro é obter apoio de vários setores, então tem que ser o processo participativo. Estabelecer uma comissão representativa para elaboração e manutenção dessa lista, coletar informações das atividades da unidade, né, e a lista de materiais e insumos estocados, o que está sendo estocado, o que já tem nas prateleiras, né? Estabelecer critérios para a seleção desses materiais e insumos, selecionar quais materiais e insumos serão necessários colocar nessa LBM, incluir informações sobre a qualidade dos materiais e insumos. Temos que se preocupar com o custo, mas temos que nos preocupar também muito com a qualidade, né, dos materiais. Submeter esse esboço da LBM aos profissionais especializados de cada setor da unidade, para eles terem conhecimento, verem se realmente foi pedido nessa LBM o que precisa, né? Porque cada um vai ter o seu conhecimento ali no seu setor, né? Mais detalhado o conhecimento, a prática, né? E assegurar a divulgação das informações, né, para que todos tenham conhecimento da LBM, é muito importante isso. Criar e divulgar os regulamentos, quais regulamentos para incluir ou excluir itens da LBM. E por último, estabelecer sempre atualizações da LBM. Uma vez a LBM feita, ela sempre tem que ser revista, atualizada, tá? Não pode ser uma coisa engessada. Porque é muito importante que nada que é importante para o paciente pode faltar. Como eu falei, estamos falando em saúde, né? Então é muito importante. Especificação. A especificação, né, que vai estar ali na LBM é a descrição detalhada de cada material de insumo que foi incluído ali. Por exemplo, as características físicas, a composição, se tem peças, detalhar as peças, os acessórios. Tem também o parecer técnico, que vai definir a vantagem de um produto sobre o outro, porque um produto é bom e o outro não é bom. Então não adianta você colocar essa seringa vai ser colocada na LBM porque ela é boa por isso, isso e isso. Não, você tem que colocar também por que a outra seringa de outra marca não deve ser colocada na LBM. Quais defeitos, quais características que não são boas nela você deve citar.
E aqui a gente tem um exemplo de detalhamento, de uma descrição detalhada de uma estufa. Temos dois exemplos. Estufa em aço inoxidável, termostato regulável até 300 graus centígrados e termômetro. Então, isso é o que tem na estufa. Aí, na mesma estufa, colocaram as seguintes características. Estufa de secagem e esterilização de material em aço inoxidável, porta com isolamento hermético, isolamento em lã de vidro de no mínimo 8 centímetros, elementos aquecedores em fio cromo-níquel, termostato automático regulável até 300 graus centígrados, prateleiras graduadas e dispositivo giratório do porta-termômetro. Corrente de 110 a 220, 50/60 ciclos, dimensões internas 50 por 40 por 50 centímetros. Então, nós temos duas descrições do mesmo equipamento, mas podemos observar que a segunda está bem mais detalhada. E é assim que tem que ser feita a especificação. É uma descrição detalhada, não pode ser nada sucinto, rápido. Tem que ser detalhado. O segundo subsistema é o controle e acompanhamento. Então, fez a LBM, agora ela vai informar qual a quantidade e quando comprar. Então, vai ser feito um cronograma de compras, né? Aí nós temos o nível de estoque. O nível de estoque, ele possibilita programar e acompanhar toda a movimentação, a entrada e saída dos materiais e insumos. Então, é formado pelo consumo mensal, que geralmente é feita uma média aritmética dos últimos 6 meses, o estoque mínimo, prazo de reabastecimento e o estoque de segurança. Então, o nível de estoque é formado por esses 4 itens. Então, vamos olhar um exemplo aqui. Suponhamos que em uma unidade cirúrgica tenhamos os seguintes consumos de fios cirúrgicos. Então, foi feita uma anotação de janeiro a junho, um controle. Em janeiro foi usado 210 fios cirúrgicos, em fevereiro 230, março 220, abril 250, maio 190 e junho 200. Então, como nós vamos fazer esse consumo mensal? Nós vamos fazer uma média, somar, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, somar cada um e dividir pelo número de meses, que no caso estipulamos os 6 meses. Então, nós vamos ter uma média de consumo mensal que é de 217 fios cirúrgicos. O prazo de reabastecimento, o que ele é? Ele é um tempo que decorre desde a solicitação do material até a sua entrega na unidade de saúde pelo fornecedor. Nesse caso, nesse exemplo, vamos utilizar 2 meses. E o estoque mínimo, ele é formado, então, como nós vamos ter um estoque mínimo? Pela seguinte fórmula, nós vamos calcular consumo mensal vezes o prazo de reabastecimento mais o estoque de segurança. O que é esse estoque de segurança? O estoque de segurança, ele é igual ao consumo mensal. Então, nesse caso, será o valor de 217. Então, para calcular o estoque mínimo, nós pegamos o consumo mensal, que é 217, multiplicamos pelo prazo de reabastecimento, que neste caso aqui são 2 meses, mais o estoque mínimo, que é igual ao consumo mensal, que será 217. Esse cálculo de 217 vezes 2 mais 217 vai dar 651 fios cirúrgicos. Isso aqui vai ser o quê? A média, né, do número de fios que devem ter, né, o nível de estoque, para eu saber quando comprar. Então, a média mensal, né, de 217, e nós vamos ter que saber que precisamos de 651 fios cirúrgicos para que não aconteça problema no reabastecimento, que não falte. Temos também a gestão de estoque, que é formado pelas duas curvas, a curva ABC e a curva Venn. A curva ABC, ela vai classificar de acordo com a importância financeira os materiais. Tá? O gestor ele vai poder acompanhar através da curva ABC
ter todo o acompanhamento diário, semanal, trimestral e até semestral, tá? Do estoque. Pela curva VEM, ela já vai classificar os materiais de acordo com a sua essencialidade técnica. Então, vai dividir, né, classificar os materiais de acordo com sua essencialidade técnica em insumos vitais, essenciais e não essenciais. Por que usamos essa curva? Ela é importante? Muito. Ela vai ajudar numa tomada de decisão. Porque o que mais acontece numa unidade de saúde pública é o que? Falta de recursos financeiros. Então, através destas curvas, elas vão nos ajudar na tomada de decisão para repor o estoque, porque ela vai nos ajudar a definir as prioridades. Já que não dá para comprar tudo de uma vez porque não tem recurso financeiro, o que realmente tem prioridade, tá? Então, nós vimos que o subsistema de seleção ele vai produzir, né, a lista básica de materiais. O segundo subsistema, que é o controle e acompanhamento, vai fazer todo um cronograma de compras. E agora a terceira etapa é o que? Hora de comprar. Então, a compra e aquisição é a terceira etapa, o terceiro subsistema. Nós sabemos que a gente não pode comprar quando deseja. Acabou isso, vou comprar. Acabou aquilo, vamos comprar porque precisa. Não é assim, principalmente quando estamos trabalhando, né, na unidade de saúde pública, com recursos do governo, recursos públicos. Então, nós temos para compra e aquisição a licitação, que é um procedimento formal, né, utilizado pela administração pública para escolher a melhor proposta de compras, de acordo com o seu interesse. Então, nós temos diversas modalidades de licitação. Elas vão ser escolhidas de acordo com a quantidade de recursos financeiros que vai ser envolvidos nessa compra. Então, nós temos concorrência, tomada de preço, convite, pregão, leilão e concurso. Essas são uma das modalidades de licitação. Lembrando que o leilão e o concurso, eles não são utilizados nos estabelecimentos de serviços de saúde. O quarto subsistema é a guarda e distribuição. Então, onde e como receber, onde guardar, como distribuir, para quem distribuir. Então, é nesse subsistema. Primeiro, né, é o que foi pedido, vai chegar na recepção, vai ter toda uma conferência. Se for poucas unidades, vai ser contada uma a uma, né, conferida. Se for grandes quantidades, serão por lotes, né? Então, aqui já vai ser feita, né, a inspeção de quantidade e também a inspeção depois já de qualidade. Realmente é aquele produto que eu pedi, que foi, né, que chegou para mim. Aí depois é feita a estocagem, que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de estocagem. Nós vamos ver, né, mais para frente, que a estocagem não pode ter naquele ambiente umidade, exposição solar, tem que estar livre de perigos de incêndio, de pragas, né, que possam estar ali e contaminar, pragas, micro-organismos. E também tem a distribuição, né, feita toda a distribuição. Aqui nessa distribuição tem que tomar muito cuidado, porque não é só distribuir, você tem que saber para onde foi cada lote de medicamento, de produto, porque se tiver algum problema no lote e vier a ter que devolver, você tem que saber para onde foi esse material, entendeu? Você tem que ter uma rastreabilidade. Os sistemas de informações são importantíssimos, essenciais na gestão, né? Para sistematizar a grande quantidade de informações que existem nos estabelecimentos de saúde. E eles vão nos proporcionar uma ação rápida, precisa, eficaz para uma tomada de decisão. Agora vamos falar um pouco da gestão de medicamentos. Os medicamentos, né, como nós sabemos, eles têm um alto impacto no custo em saúde, eles são caros e, além do valor que é alto, existem diferentes itens que fazem com que ele aumente o custo.
como perdas, desvios, desperdício e o mau uso. Faz com que aumente o custo, né, na área da saúde com medicamentos. Né? E hoje em dia nós temos muitas opções, marcas, indústrias farmacêuticas. Então é muito difícil selecionar o melhor custo-benefício. São muitas as opções. Então essa é uma grande dificuldade na hora de selecionar o medicamento, porque você tem que sempre olhar o custo, mas você também tem que olhar o benefício dele, a qualidade, e são inúmeras opções. Então, uma boa gestão de medicamentos, ela vai ter a quantidade necessária, nem muito a mais nem a menos, mas necessária, né? Aí nós falamos muito no uso racional. Tem que ter qualidade, esse medicamento tem que ter qualidade para garantir, né, um bom tratamento do paciente e vigilância. Então, né, estamos tratando de saúde, temos que tomar muito cuidado com a questão da medicação. A assistência farmacêutica hoje, ela é formada por um ciclo, ela é colocada na forma de um ciclo, que tem diferentes etapas: seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e a utilização, que é prescrição, dispensação e uso. Então é um ciclo, ou seja, é algo contínuo, tá? Que está um dependendo do outro. Então vamos lá para a primeira etapa, que é selecionar os medicamentos. Então nós vamos selecionar os medicamentos essenciais. O que são medicamentos essenciais? São aqueles, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidado de saúde da população. Então, existem alguns critérios para selecionar os medicamentos como essenciais: relevância pública, evidência de eficácia, segurança e disponibilidade. Todas as unidades de saúde, elas vão oferecer, elas têm que ter todos os medicamentos? Não, né? Na verdade, de acordo com a necessidade da unidade de saúde, é que nós vamos ter a disponibilidade desses medicamentos. Por exemplo, eu não tenho na minha unidade de saúde, naquela região, casos de malária. Então, eu não vou precisar ter esse tipo de medicação, tá? Então, não é todos os medicamentos, porque senão seria um valor muito alto, é de acordo com a necessidade da unidade de saúde. A lista de medicamentos essenciais, ela é diferente da lista básica de materiais, tá? A lista de medicamentos essenciais, ela deve haver oferta para todos os níveis de cuidado. Ela também deve ser feita por uma comissão multiprofissional, que podemos chamar aqui de comissão de farmácia e terapêutica. Essa lista, ela deve sempre estar sendo atualizada, tá? Então, temos lá o RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Esse RENAME, ele é atualizado a cada 2 anos. A segunda etapa, né? Depois que selecionamos os medicamentos, fizemos uma lista de medicamentos essenciais, nós temos a programação, a aquisição. Então, vai ter todo um planejamento físico e financeiro de medicamentos aqui, né? O planejamento, ele pode ser feito de 3 formas: consumo histórico, perfil epidemiológico e consumo ajustado. O que é o consumo histórico? Vai verificar a quantidade usada, né, desse medicamento em determinado tempo, em X tempo. É importante ter cuidado para os ajustes, né, porque casualmente a oferta precisa ter esses medicamentos disponíveis. Depois temos o perfil epidemiológico, né? A gente não pode pensar só nos casos existentes. Eu tenho 100 casos de diabéticos na minha unidade de saúde, então eu vou precisar de, se eles utilizam insulina, 100 frascos de insulina. Não, eu tenho que pensar quantos poderão haver ser atendidos, quantos serão acrescentados. Então, eu preciso ver a prevalência da doença, né, naquela região, para ter uma estimativa para não faltar, caso aumente os casos ali, né, o número de pacientes.
E também é muito importante eu verificar, me planejar com relação às doenças sazonais. Por exemplo, eu sei que nos meses, principalmente de janeiro e fevereiro, aumenta os casos de dengue. Então, eu preciso me programar que eu preciso de maior quantidade de soro nessa unidade de saúde, nestes meses, para o tratamento dessas pessoas que estejam com dengue. E o consumo ajustado, ele é usado quando é nova a unidade de saúde, ela vai começar o serviço. Então, a gente faz a importação dos dados de uma unidade de saúde que seja similar, né, para facilitar, para ter uma boa base, para ter estimativa das primeiras compras que serão feitas. A terceira etapa é o armazenamento e distribuição. Então, é muito importante, requer muitos cuidados, questão da armazenagem, para o quê? Para preservar as características dos materiais, dos medicamentos, dos insumos, né? Porque a gente só consegue assegurar o prazo de validade de um determinado medicamento ou qualquer insumo seguindo sempre as especificações, não é? Então, nós estamos trabalhando medicamentos. Eles são formados, eles têm as características físicas e biológicas, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a armazenagem, no prazo de validade, né? Ver as especificações de cada produto, temperatura, se não tiver especificação, geralmente é de 15 a 30 graus que pode ser armazenado o medicamento, mas existem também alguns, como termolábeis, por exemplo, que vai requerir uma temperatura especial, né? Nesse local de armazenamento tem que ter baixa umidade, não pode ter exposição solar, tem que estar afastado de alvenaria, de pisos, de paredes, né? Também tem a questão do empilhamento máximo, tem que tomar cuidado. Porque uma estocagem correta de medicamentos, ela não vai ter um investimento tão alto e ela vai economizar, garantindo qualidade e conservação do medicamento. Também, nós podemos ver nessas duas imagens, os medicamentos ainda estão todos encaixotados, só que as caixas elas estão no chão, encostado na parede. Isso pode vir a passar umidade para esses medicamentos, para essas caixas. Então, é uma estocagem incorreta. E aqui está tudo organizado, bonitinho, nas prateleiras, mas a prateleira está encostada na parede. E essa parede pode passar umidade, pode ter algum fio ali. Então, não é recomendado encostar em paredes e em pisos, medicamentos. Aí nós vemos também, né, olha só, uma base de madeira, que ela vai o quê? Ela vai fazer com que o medicamento, essa caixa, não tenha contato com o piso, né, para não vir a molhar, no caso de uma umidade e tal. A estocagem tem que ser cuidado nessa questão do empilhamento, e nós vemos ali embaixo uma foto. Chegaram as caixas e estão ali, a céu aberto, com sol, pode chover, pode molhar. Então, não é uma forma correta de armazenagem. E a distribuição? A distribuição desses medicamentos pode ocorrer de duas formas: ascendente. Cada unidade é responsável pela sua programação local, né? Responsável por fazer o pedido. Nesse caso, precisa que tenha um profissional qualificado e um bom sistema de informação ali na unidade. Ou pode ser a distribuição na forma descendente. Um nível mais central compra e distribui para as unidades de saúde. Então, é sempre lembrando que é muito importante e vai facilitar muito ter um bom sistema de informação, né? A rastreabilidade do produto, como eu já falei anteriormente, é muito importante você saber para onde esses lotes de medicamentos foram. Você tem que ter uma rastreabilidade, um controle, porque caso aconteça algum problema nesses lotes e for preciso recolher, você sabe para onde eles foram, onde eles estão, qual o destino deles final, certo? E o último subsistema é a utilização.
é neste momento, né, da utilização do medicamento que vai ser garantido o uso racional. Então, nós vamos, né, vir a ver as seguintes questões. A escolha terapêutica. É necessário realmente utilizar esse medicamento? O medicamento é apropriado? Esse tratamento é apropriado para esse paciente? O paciente é apropriado? A gente tem que pensar na chance mínima de reações adversas e a adesão correta ao tratamento pelo paciente. E a dispensação. O que é a dispensação? A dispensação é o local onde vai ser entregue, né, esse medicamento para o paciente. Aqui nós precisamos, né, na dispensação, ter um local adequado, uma preservação desse medicamento, privacidade do usuário. É muito importante que a pessoa ela não pode ser constrangida na hora que ela for buscar, se sentir constrangida na hora de buscar o medicamento. Vamos supor que a pessoa é portadora de HIV, então ela vai ficar constrangida de outras pessoas estarem vendo ela receber a medicação do HIV. Então tem que ter toda essa privacidade do usuário aqui na dispensação. E é muito importante que o profissional seja treinado para estar dando as informações corretas ao paciente. Porque vamos supor que o paciente chega para receber insulina, né, que ele vai aplicar na casa dele, administrar na casa dele. Aí ele pergunta, eu preciso guardar na geladeira esse medicamento, essa insulina? E a pessoa que está ali, ela não entende, ela não é da área, ela não tem esse conhecimento e ela não sabe dizer. O que vai acontecer? Às vezes o paciente não põe na geladeira, não é conservado, não faz efeito ou até prejudica a sua saúde. Então houve um desperdício e principalmente o que? Pode vir a atrapalhar a saúde do paciente. Então deve os profissionais estarem treinados. E por último, nós vamos ver a manutenção e gerenciamento de ambientes hospitalares. Em um ambiente hospitalar, nós podemos ver 3 espaços: espaço edificado, espaço instalado e espaço ocupado. O que é o espaço edificado? O espaço edificado é aquele espaço físico, arquitetônico, que pode ser horizontal, vertical, pode ser volumes mistos. Isso vai ser selecionado de acordo com a natureza clínica, né, o grau de complexidade dessa unidade de saúde. O espaço instalado são as instalações desse hospital. Vão ter instalações hidráulicas, elétricas, eletrônicas, instalações de prevenção e combate a incêndios, ventilação mecânica. É muito difícil, se a gente pegar a planta de um projeto executivo de um hospital, se a gente encontrar essa planta é muito difícil. Então, é muito recomendado você ter um levantamento de todos os itens que são vitais, aí fazer a elaboração de um catálogo, que nesse catálogo vai ter todas as informações, né, de todos os pontos de instalações vitais. Por que isso? No caso de uma manutenção, o que vai acontecer? Essa manutenção ela vai poder ser rápida, eficaz, provocar menos danos possíveis. Vamos supor que aconteça um vazamento de água. Se eu souber aonde estão esses pontos de água, eu vou conseguir consertar rápido, fazer esse reparo rápido. Então o prejuízo vai ser menor e nós estamos trabalhando em um hospital, que ali não pode ter desconforto, né? Não pode estar sendo prejudicial ao conforto e qualidade do tratamento do paciente, né? E o espaço ocupado é o espaço destinado a deslocamento, aonde vai ser instalados os equipamentos, né? Eles vão ser instalados de acordo com a estrutura, as instalações. Esses espaços eles devem estar interligados para garantir o melhor conforto, segurança, né? A utilização ali dentro do ambiente hospitalar. Por exemplo, eu tenho 6 instalações numa parede para gases medicinais, então ali poderão ser colocadas 6 macas. Então existe todo um projeto, né, de instalação, de móveis. Vamos falar um pouco de manutenção de equipamentos.
tá? Dentro de um hospital é necessário ter catálogo com informações, como nós já falamos, de todos os pontos das instalações vitais e também um prontuário de equipamentos. O que vem a ser isso? Prontuário de equipamentos, ele é elaborado, né, um documento elaborado que vai ter todo o histórico, registrando todas as intervenções ocorridas, qualquer tipo de instalação, de reforma que aconteça ali, vai ser anotado nesse prontuário de equipamentos para conhecimento dos profissionais. E como edificar e instalar uma unidade de saúde? Nós temos uma orientação oficial, que ela é regulamentada pelo Ministério da Saúde, tá? Que é a regulamentação RDC número 50, que são as normas para projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, que é elaborado pela Anvisa. Esse é o principal documento orientador, tá? No caso de edificações e instalações de equipamentos em uma unidade de saúde. A manutenção dentro de um hospital, ela tem que ser rápida, tem que ser funcional, então a gente tem que fazer todo um planejamento para que possibilite essa limpeza de forma rápida, né? Tem que ter segurança, os equipamentos devem oferecer segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional. A limpeza, né, do local tem que ser fácil, permitir que o local permita uma boa limpeza, os equipamentos sempre tem que estar extremamente limpos, né? Deve ser feita toda uma higienização, não pode ter acúmulo de poeira no ambiente hospitalar, né? Então tem que pensar em todas as estruturas, né? Toda a questão para não acumular poeira, que é uma fonte de contaminação, né? De infecção, como já sabemos. E o que são elementos vitais? Elementos vitais são aqueles que a sua ausência na unidade de saúde, se tiver ausente, não tem como funcionar. Por exemplo, fornecimento de energia elétrica, água, equipamentos de combate a incêndios. Então, nós precisamos ter planos no ambiente hospitalar, planos para situações de emergência. Caso acabe a água, temos que ter uma cisterna, né, com uma grande quantidade de água reservada, um reservatório. Geradores de energia, caso acabe a energia elétrica, existe um gerador, né? Tem todos esses planos para emergências. E o custo e qualidade no reparo? Bom, os materiais hospitalares, né, aqueles de qualidade superior, que são materiais com baixa frequência de manutenção, eles têm um valor alto, certo? Como eles têm a qualidade muito superior, tem um valor muito alto. Então, não é em todos os ambientes de um hospital que a gente vai colocar esse tipo de material de qualidade superior. Então, ele é recomendado nos ambientes onde não pode haver transtorno ao atendimento, quando precisar manutenção ou reparo. Então, não que será colocados materiais de baixa qualidade em um hospital, mas temos que pensar em custos. Então, existem alguns lugares, vamos supor, numa cozinha, numa farmácia, que não precisa ser um material extremamente de qualidade superior. Mas em uma UTI, é preciso ter a manutenção mínima possível, não é? Então, na escolha dos materiais, tem que pensar também na qualidade e onde serão colocados esses materiais. Tudo bem? E também temos a questão dos parques de equipamentos. O que são parques de equipamentos? São serviços clínicos, né? Os serviços clínicos, eles são diferenciados pelos riscos que apresentam aos pacientes e profissionais de saúde em seus diferentes locais de utilização. Então, assim, os parques de equipamentos, eles são divididos em 5 parques: terapia, diagnóstico, análise, apoio e hotelaria, de acordo com o risco. Então, vamos ver lá. Nós temos a equação de manutenção. Equação de manutenção é uma fórmula que vai nos mostrar com que frequência esse equipamento ele deve ser feita a manutenção, para que ele não venha parar de funcionar. Então, a nossa equação de manutenção é feita pela soma da função do equipamento
mas o risco físico dele, né, o risco físico inerente ao seu uso e a manutenção requerida. A função dos equipamentos varia de acordo com o parque que ele se encontra: terapia, diagnóstico, análise, hotelaria e apoio. Aí nós temos assim, os riscos, olha essa tabela, sobre os riscos associados à aplicação clínica. Então, mau funcionamento de um equipamento, que grau de risco pode ser colocado? Se ele pode oferecer morte ao paciente, ele vai ter o valor 5. Se ele pode oferecer, no caso do mau funcionamento, ferimento em pacientes e operadores, ele vai ter grau 4. Se ele tiver um tratamento inadequado, grau 3. Se o mau funcionamento dele vai oferecer um mau diagnóstico, ele vai ter o grau 2. E se ele não oferecer riscos significativos caso esteja funcionando mal, é o grau 1. E nós temos a questão da manutenção requerida, que é nessa segunda imagem, essa tabela. Olha a manutenção requerida. Se for extensiva, vai ter a pontuação 5 e 4. Se a manutenção requerida é mediana, 3 e 2. E se a manutenção requerida é mínima, valor 1. Aí eu quero dar um exemplo para vocês, né, na questão, os cuidados com a manutenção, essa rotina de manutenção, sempre elaborado, como eu falei, de acordo com o parque que se encontra, qual risco oferece, e não por sua complexidade tecnológica, tá? Por exemplo, vamos colocar lá o aparelho de banho-maria. Ele desregulou, tá? Ele não foi feita uma manutenção adequada, não observaram e ele desregulou. O equipamento, o aparelho de banho-maria, ele pode ser usado tanto no laboratório quanto no centro cirúrgico. Se ele for usado no laboratório e ele desregulou, não é tão grave, vai perder um exame, mas não vai oferecer risco a esse paciente. Mas vamos supor que desregulou esse aparelho de banho-maria lá no centro cirúrgico, onde ele é usado para descongelar plasma, por exemplo. Isso vai acarretar dissociação das proteínas, né, desse plasma, e ao ser administrado ao paciente, pode provocar até a morte, dependendo de que condição esse paciente está ali na sala de cirurgia, né? Então, dependendo do parque onde o aparelho, o equipamento se encontra, a atenção deve ser redobrada. Bom, pessoal, eu espero que tenha sanado, né, algumas dúvidas de vocês com relação ao conteúdo. A nossa prova, né, como já agendada, será no dia 10 de março, será a prova na forma presencial, né, no sábado. Qualquer dúvida que vocês tenham durante essa semana, assistam novamente o vídeo, né, dão uma lida no material, e qualquer dúvida, entre em contato comigo e com a tutora Nayara, né, no espaço de interação, que nós estaremos lá. Eu agradeço desde já, né, a atenção de vocês, desejo uma boa prova, né, e até mais.